Deixou aberto aí Mateus capítulo 11, verso 28. Glória a Deus, quantos acharam? Diga amém. Deus é bom. Vamos ler o versículo 28 que diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Até aqui, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor, porque estamos diante da sua palavra que é poderosa. Reverenciamos a sua majestade e a leitura desse texto é a voz do Senhor, é a palavra do Senhor viva, mais eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela divide a alma do espírito, a junta da medula, e a tua palavra é apta para discernir os nossos pensamentos e cada uma das intenções do nosso coração. Oramos para que sejamos aqui nesta tarde de domingo edificados, consolados e exortados em nome de Cristo Jesus. E mais uma vez você pode aplaudir o Senhor para a glória do nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa tarde de hoje sobre Talmidim. Repita comigo, Talmidim. Nós vamos, a partir desse texto, discorrer o que quer dizer o poder do Talmidim ou do discipulado. Quando eu li Mateus capítulo 11 pela primeira vez, eu sempre fui muito curioso, e eu pensava, por que Jesus teria que começar o ministério apenas com 30 anos de idade? As respostas sempre eram óbvias, porque estava no Kairos de Deus, ou no tempo de Deus, que se encontra com Cronos, que é a cronologia do tempo passado, presente e futuro. Então a temporalidade encontrou com a temporalidade, o infinito invadiu o finito, e assim Deus determinou que Jesus estivesse exercendo seu ministério apenas com 30 anos. Eu não assossegava o meu coração com essa resposta. Eu precisava de materiais históricos que pudesse ser validado diante de uma explicação para algo que é extremamente pontual. Porque é que Jesus começa o seu ministério apenas com 30 anos, lá em Caná da Galileia, diante daquela festa de casamento, onde ele transforma a água que estava naquele casamento, naquela cerimônia, em vinho, e não apenas em um vinho qualquer, no melhor vinho da festa, a ponto dos convidados dizerem assim: ele guardou o melhor vinho para o final. E eu não me assossegava diante das respostas. Mas um belo dia eu tive contato com o texto de Mateus capítulo 11, na tentativa e no afã de desconstruir alguns preconceitos que eu tinha acerca deste versículo. Eu sempre entendi esse verso assim: quem está cansado e sobrecarregado, entrega a vida para Jesus, que vai ser aliviado. Amém? Glória a Deus, amém? Não tem nada de amém. Porque esse texto não está falando de uma fadiga natural. Ele não fala de um cansaço como consequência de uma rotina de trabalho cotidiana. O texto de Mateus capítulo 11 está falando sobre o Talmidim. O Talmidim, para você se situar, é uma palavra plural que vem do hebraico Talmide. Talmide seria ou quer dizer, para o nosso português, discípulo ou aprendiz. Os Talmidins era a escola da época.
Nós que já somos um pouco mais maduros na época do Mobral, do EJA, né? Agora tem Enem, supletivo, agora você consegue se formar, né, com mais facilidade, mas nós temos dentro do conceito da pedagogia e a escolaridade, você faz o primário, ensino fundamental, depois ensino médio e depois superior. O Talmidim é uma escola judaica da época, e dentro do Talmidim nós tínhamos dois principais rabínicos da época, um se chamava Hillel e o outro se chamava Shammai. As escolas eram da seguinte forma: uma criança judia do sexo masculino, ela era inserida no Talmud a partir dos 6 anos de idade, e ela estudava até os 10 anos de idade, dentro do Talmud, mas ainda não se tornava um Talmidim. Essa escola de 6 a 10 era uma escola conhecida como Beit Seifé. Beit quer dizer casa, Seifé do hebraico para o português, livro, casa do livro, onde eles aprendiam aos pés dos rabonis, ou dos rabis, ou dos escribas, a Torá. Tiago, que tanto de nome esquisito que é isso. Irmão, não tem como considerar o evangelho sem a perspectiva judaica. Nós temos e vivemos um evangelho judaico / cristão, mas nós não temos mais a necessidade daquela liturgia e de toda a ordenança judaica. Cristo já satisfez tudo aquilo que foi proferido por Moisés, porque Moisés falava de Cristo Jesus. As escolas eram intensas. Então uma criança farisaica de 6 a 10 anos, em 4 anos, ela tinha que decorar 5 grandes livros. Quais eram? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. De 6 a 10 anos. Quando uma criança completava 12 anos, ela tinha que decorar a Torá, que é chamado esse conjunto de 5 livros do Pentateuco. Ela deveria adicionar profetas maiores, menores, os livros dos reis, juízes e cantares. Irmão, a criança se afadigava, porque era extremamente cansativo, porque ela passaria por uma prova oral. E à medida que o rabi ensinava a criança, era extremamente exaustivo. Ainda que a pedagogia era um cumprimento do que o Israel chamava de Shemar Israel, em Deuteronômio capítulo 6, que eles deveriam ensinar as criancinhas a decorarem as escrituras, cravarem na mão, na fonte e no coração, na fronte e no coração. A criança era submetida a um ensinamento extremamente exaustivo. É por isso que diante dessa realidade, o sinédrio judaico, a palavra sinédrio, quer dizer conjunto de líderes. O sinédrio normalmente é composto por 70 anciãos. É eles que determinam a legislação judaica daquela comunidade local. O sinédrio é uma espécie do que temos hoje como o Supremo Tribunal Federal da época, só que era um Supremo Tribunal Federal para a parte religiosa dos judeus. E o sinédrio também era o que validava a maioridade. Uma criança, para se tornar maioridade até os dias atuais, ela tinha que completar 16 anos. E para ele ser um fariseu, ele tinha que ter completado essa escola de Beit Seifé até os 10, decorado todo o Antigo Testamento até os 12, e
toda a perspectiva do Antigo Testamento e mais a tradição judaica de 613 ordenanças para se tornar um exímio fariseu aos 16 anos. Irmão, eu já estou cansado só de falar. Isso cansa ou não cansa? Era exaustivo. O Sinédrio determinou, por consenso rabínico próprio, que todo raboni, todo mestre, só poderia exercer o mestrado episcopal a partir de 30 anos de idade. Todo rabi, quando completasse todas essas regras e completasse 30 anos de vida, ele tinha o direito de ter a sua própria escola. É por isso que Jesus começa o seu ministério com 30 anos, porque até nos detalhes Jesus cumpriu o que a tradição da lei de Moisés exigia, para não deixar margem para nada. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Irmãos, quando Jesus completa 30 anos, ele já era reconhecido como rabi. O que é a palavra rabi? A palavra rabi vem de mestre, que nasce de uma outra palavra chamada aio. Aio quer dizer tutor. É de onde nasce a palavra paidagogo ou pedagogo, aquele que ensina. E Jesus, aos 30 anos, começa a exercer o ministério do ensino para tirar uma sobrecarga que a tradição mosaica colocava em uma liturgia religiosa sobre as pessoas simples, os camponeses, as lavandeiras e as pessoas que tinham pouco acesso à escrita de Moisés. E Jesus disse: eu não vim sobrecarregar, mas trazer alívio sobre essas pessoas. Então, o meu jugo, o jugo é uma ferramenta até nos dias atuais utilizada no campo. Você coloca 2 bolsas de couro na carcunda de um jumento. Aquilo se chama jugo, para colher os cereais e os trigos da época. Na medida que o jumento vai andando, os 2 jugos estão ali em cima das suas costas, e o jugo não pode ser desigual, porque senão o jumento empaca, ou o burro empaca. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ter jugo, como há comunhão, se não houver comum acordo, ou jugo desigual. Porque se você coloca mais um peso de um lado, o burro não anda. E Jesus aparece nesse cenário para ensinar o verdadeiro significado do talmidim ou do discípulo. Discípulo não é aquele que decora, mas aquele que vive o pouco daquilo que se sabe. É por isso que a realidade de Jesus a partir desse novo tempo naquela ocasião, Jesus disse: Pai, eu te louvo. A primeira coisa que o fariseu ou o judeu não tinha coragem de fazer era chamar YHWH de pai, Yahweh. Eles nem sequer pronunciavam o nome de Deus em vão. A palavra Jeová nasce de uma forma genérica dessas 4 consoantes, YHWH, que é Yahweh. Irmãos, por que o judeu não ousava falar o nome de Deus em vão? Por causa da lei de Moisés. Não tentarás o Senhor teu Deus, não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode transformar um fio de cabelo branco em preto.
você não pode prolongar sequer 1 centímetro da sua vida na cova. Então o judeu mais religioso e tradicional nem sequer ousava usar o nome de Deus, mas Jesus não só usa o nome de Deus, mas como relaciona uma aliança natural familiar com o mesmo significado para Deus, chamando o impronunciável, o ex nihilo, aquele que criou todas as coisas a partir do nada, como se elas já tivessem existido, não apenas de Senhor, não apenas de Deus, mas de Pai, porque o discipulado nasce a partir de uma filiação. É impossível um discípulo não ser filho. Impossível. Tiago, eu não conheço Deus como pai, então não é discípulo e nem muito menos filho. Irmãos, quando nós tratamos a paternidade como algo sério, divino, não de uma forma mística, nós compreendemos que o mesmo cuidado que um pai tem com o filho, Deus tem muito mais para conosco, como diz o Evangelho. Se vocês, falando de nós, são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quão dirá o Pai de vocês, que é celestial? Ele vos dará muito mais daquilo que vocês pedirem. O discipulado é a compreensão de que não somos aquilo que fazemos, mas aquilo que Cristo fez por nós. O Abba Pai nos tornou seus filhos. Não tem uma música assim? O Pai adotou. Tem uma música assim. Não vou cantar de novo, não, senão eu largo em um ano, vai acabar me chamando. O Pai me adotou. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai. A minha relação com o meu Deus é de filho para pai, de pai para filho. É íntima. Pai, estou com fome. E aqui é de uma forma também efêmera. No sentido de pai e mãe, é o mesmo cuidado. Eu fui criado só com a minha mãe. Então eu chegava no supermercado, não podia ver aquela parte de frios. Danoninho, iogurte. Os olhos brilhavam, irmão, Yakult. E eu pedia a minha mãe, e ela me dava, sempre que podia. Essa é a relação que nós temos com Deus, uma relação de pai e filho. Mas tem gente que insiste em viver como se ainda fosse escravo, refém de tudo e de todos, depende de oração de terceiros, porque não conversa com seu pai direto. Eu não fico mandando mensagem para minha tia para conversar com a minha mãe, eu vou direto nela. Entende? E a minha mãe não me rejeita quando eu erro, e muito menos o meu pai. Eu não sou descartável. Eu não sou filho deles para cumprir todas as regras de filho, não. Até porque, se fosse levar em consideração, eu muito mais descumpri no passado do que cumpri. A nossa relação do verdadeiro significado do discípulo, do talmidim, é: Deus nos comprou pelo sangue de Cristo Jesus, pagou o preço e ninguém mais pode te tirar das mãos do Senhor. Você é dele e ele é seu. E o pai usa o filho que ele quer, da maneira que quer, da forma que quer, na hora que quiser e para a glória do seu nome. Irmãos, todos nós temos acesso à sala do Pai. Irmãos, não é só pastor que tem acesso. Sabe por quê? Pedro, escrevendo a sua carta, diz: vós sois
sacerdócio real, nação santa, povo eleito, adquirido por Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nem sequer éramos um povo, mas agora somos. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora nós recebemos. Qualquer pessoa pode em Cristo Jesus chegar no lugar mais sagrado de todos eles, que é o Santo do Santo, porque não há mais um véu que nos impede, porque Jesus rasgou de cima a baixo e nos levou com ele ali na sala do Pai. É muito triste quando você vê pessoas dependendo de profetas. Irmãos, lembra do Monte da Transfiguração? Jesus chamou 3 discípulos, apareceu Moisés e Elias. Quando eles decidiram fazer casas ou armar uma barraca para os profetas, Jesus desapareceu. Ele não divide a glória dele com ninguém, porque o profeta e a lei apontam para Cristo e não o contrário. O discípulo se parece com o mestre. E o que o mestre fez? Viveu em aliança com o seu Pai. E tira o cansaço que a lei e o domínio da religiosidade coloca sobre nós. Irmão, eu não consigo orar intensamente todos os dias, mas todos os dias eu preciso orar, com intensidade ou não, porque eu dependo de Jesus. Eu preciso ser parecido com Jesus. E Jesus disse: eu te louvo. Irmãos, olha o discipulado de Jesus, ensinando uma igreja a viver em adoração. Viver em adoração é ser grato a tudo que Deus já fez em Cristo Jesus, e não ficar esperando Ele fazer alguma coisa a mais. Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, a gente já tem motivos o suficiente para glorificar por tudo que tens feito, por tuas promessas, eu quero te agradecer. Viva uma vida de louvor e de gratidão. Seja grato no seu trabalho, seja grato na sua família, seja grato. Talvez gratidão, você não necessariamente precisa aceitar a situação, mas murmurar não. Pai, eu te louvo. Jesus está ensinando o discipulado. As criancinhas jamais tinham ouvido isso de Hilel ou de Shammai. Pai? Não, pai é o que está lá na minha casa. Aí Jesus quer ensinar isso. Os fariseus ensinavam como mestre, e o jugo era pesado. Mas quando Jesus inaugura o discipulado dizendo é pai, não é uma relação de cobrança, mas de aliança, de amor e compromisso, porque no perfeito amor ele lança fora todo medo. E a melhor coisa que tem para um cristão é quando ele é sincero com o Pai. Jesus, estou na prova, estou me sentindo tentado, os meus olhos estão voltando para outros lugares, o meu coração deseja o que é mal. Deus ama esse tipo de oração, de filho para pai. Jesus, está faltando isso. Jesus, eu preciso daquilo. Mas sem perder a vida de louvor. Irmão, sabe qual que é o nosso principal motivo da nossa existência? Não é casar, é bênção. Estou em lua de mel ainda, irmãos. Aleluia. Avivado. Deus é bom. Mano, no primeiro dia eu acordei assim e falei: será que eu não estou em pecado? Não, misericórdia. Tem uma mulher deitada aqui comigo e está tudo certo.
E eu ouvi uma voz do céu dizendo: vai para cima, meu filho, eu sou contigo. E eu fui, aleluia. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, mas a relação que eu tenho com Deus é essa do discipulado que Jesus ensinou. Ele quebra essa sentença da religião que os próprios judeus criaram. Irmão, pare de se relacionar no discipulado em uma medida de cobrança. Errei e não volto, tropecei e parei, mas também viver errado não dá. Você pode vir do jeito que você quiser, mas ficar não. Uma hora nós temos que mudar, uma hora Cristo nos muda, ou nós não encontramos com Ele no discipulado. Olha Pedro, irmãos, quem era Pedro antes do discipulado? E depois: Pedro, tu me amas, então apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. No momento da morte martirizada, enquanto Pedro foi crucificado, ele diz assim: faz um favor para mim, desvira a cruz, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Funcionou ou não esse discipulado? Tiago foi lançado por Herodes de cima do pináculo, pode jogar. Estevão, morto apedrejado diante do sinédrio, pode dar pedra. Pai, não impute-lhes os pecados, perdoa-os. Ah, irmão, esse discipulado ensina tanto, porque não é uma relação de cumprimentos de regras, é o contrário, porque não damos conta de cumprir, louvamos a Deus porque Ele cumpriu. E daremos o nosso melhor para sermos santos, fiéis, justos e cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? E ele diz aqui: Senhor dos céus e da terra. A palavra Senhor é Kyrios. É a mesma palavra traduzida como César. Quer dizer Senhor e Deus. A relação agora de Jesus é chamando o Pai dele do verdadeiro Senhor, não como as crianças rabínicas chamavam os rabonis. Irmãos, que a gente gosta de um título, isso não veio de agora não, é desde antes. Os rabis gostavam de ser chamado de rabi, de mestre, de senhor. Inflamava o ego. Aí Jesus ensina no discipulado que o único Senhor em caixa alta é Deus. Depois dele, irmão, não tem Senhor, tem servo. Ele é Senhor dos céus e da terra. Por que ele contrasta essas duas dimensões? Porque o Raboni só governava na terra, César só a terra, mas Deus governa terra e céus. Anjos, querubins, serafins, quadrubins, serubim, tudo. Esse é o nome que eu inventei aqui agora. Amém? O verdadeiro discipulado é Jesus ensinando. Por que escondesse essas coisas do sábio? Irmãos, olha que coisa estranha. Jesus está escondendo conhecimento de sábios. Mas peraí, a Bíblia diz em outro lugar que nós não devemos lançar pérolas aos, ou seja, tem que ensinar o sábio, porque ele deve aproveitar da sabedoria que lhe foi lançada. Esse sábio que eram os rabis, eles se achavam sábios. Aí Jesus ensina no discipulado: o que você aprendeu em Beit Sefer? O que você aprendeu lá no Talmud? Ah, isso? O meu pai escondeu a verdadeira sabedoria dos rabis. Grande parte deles, não de todos. Porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos. Já viu aquela pessoa culta?
Uma vez eu ouvi o Jô Soares falando que tinha lido a Bíblia 16 vezes, de forma culta. A Bíblia deve ser lida na presença do autor dela. Então não adianta só ler, é preciso ler e experimentar o que leu. São palavras de vida eterna. Julgai, pois nela há vida eterna e elas testificam de mim, é o que disse Jesus. Ele escondeu a sabedoria do discipulado, dos que se achavam sábios, e cultos, os que achavam que conhecia, e as revelaste aos pequeninos. Deus ama discipular quem deseja aprender. Ama. Irmãos, Deus ama quem tem fome e sede de justiça. Por isso que Ele colocou isso no Sermão da Montanha. Deus ama quem é curioso, de forma humilde, faminto por mais conhecimento. Jesus ama aquele que deseja se esvaziar para se encher do conhecimento de Deus. Deus ama. O discipulado, o verdadeiro talmidim, é quando a gente deixa tudo que Paulo falou. Eu considero toda a minha vida farisaica como esterco, a fim de ganhar a Cristo o poder da minha salvação. Eu considero como perda tudo isso, porque eu já achei um tesouro muito maior. Ele escondeu dos grandes e revelou aos pequeninos. Sim, o discipulado é isso. Na casa, irmão, quando você chega dentro de uma faculdade, quando eu fiz faculdade de psicologia, irmãos, tinha os reitores, os doutores do saber na faculdade. Era uma babação, irmãos. Era, sabe, os alunos assim, faltava levantar, não desconsiderando os méritos acadêmicos. Mas, irmãos, ninguém tem todo o saber. Ninguém. E Jesus quer mostrar o contrário. O discipulado é aquele aprendiz que não para de aprender. Quem acha que já aprendeu tudo, jamais aprenderá a verdadeira sabedoria. Para que você vem no culto todo domingo para você aprender mais? Para que você vai no GC para você aprender mais? Para não te enganarem, para você frutificar e devolver a glória para Deus, para você ser um verdadeiro bereano. Quando alguém pregar, você verifica se está na escritura. Se não tiver, de maneira respeitosa, você dá um joinha e segue sua jornada sem se envolver. Discipulado faz a gente crescer. Vocês estão aqui? Sim, Pai, de novo. Irmão, você lembra daquela passagem que a gente sempre prega ela de maneira isolada assim, ó? Jesus, essa palavra é muito dura. Aí Jesus, olhando para Pedro e os discípulos, disse: vocês também não querem ir? E Pedro, tomando a palavra, disse: para onde nós iremos se só tu tens as palavras? Sabe o que aconteceu anteriormente para Jesus falar isso? Eles foram embora porque Jesus chamou Deus de Pai. É isso. Aí eles falam: não, aí é muito duro. Olha o que é chamado de duro. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda há uma relação do Ocidente, que Deus está muito distante de nós. E se está muito distante, Ele não pode ser Pai. Ele é apenas Senhor. E quando Jesus aproxima no discurso a paternidade, doeu o coração dos judeus. Você quer dizer que da mesma forma como meu pai me trata, parecido, é assim minha relação com Deus? Sim. É isso aí. Então não adianta esconder o boletim do pai. Ele sabe, irmão. É para o nosso bem, por isso que Ele corrige. É a mesma relação. A gente fica escondendo de Deus, como se Ele fosse só Senhor. Não,
Deus, eu fiz a coisa errada. Aí não confessa, não conta, não pede ajuda, não procura, não desenvolve a fé, não busca conhecimento e vai vivendo uma vida isolada de uma criança que entra, fecha o quarto e não fala nada para os pais, não almoça, não tem comunhão, tem nada. O pai não sabe nada do filho, o filho não sabe nada do pai. Não é essa relação. E Jesus mais uma vez, sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Ou seja, o Senhor é soberano. O Senhor não quis mostrar o seu conhecimento para quem não quer aprender. E para quem deseja aprender, o Senhor se revela. Irmãos, vou contar um negócio para vocês. Tem muito mais ovelha crente do que às vezes muito pastor. A verdade é essa. Muito mais devoto ao Senhor do que às vezes a gente. Que acostuma, se não guardar o coração, entra no automático, fica fofoqueiro, começa a fazer bagunça com o nome de Jesus e com as coisas. Aí tem ovelha que Deus conhece o coração, que nem deixa. Vai ser ovelha a vida inteira frutificando, crente. Para florescer. Nem todos têm um chamado pastoral. E não acha que ser pastor quer dizer alguma coisa. Irmãos, eu vindo para cá, Deus me lembrando disso. É só na terra que tem essa hierarquia. No céu não tem, irmãos. É igual a Trindade, não tem maior, menor e do meio. Todas as pessoas da Trindade são coeternas iguais. Senhor e único Deus. Vocês estão aqui? O discipulado passa por essa compreensão. Pois assim foi do teu agrado, Deus é soberano. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus está ensinando o discipulado. Nada do que eu faço, eu escolhi fazer. Eu faço o que o Pai me manda fazer. Se Jesus quer ensinar os discípulos assim, nós precisamos fazer. Parar de inventar moda. Pratica só o que a palavra diz, que você já vai estar cumprindo a vontade do seu Pai. Vive a palavra, cante a palavra, pregue a palavra, ame a palavra, leia a palavra, e você estará fazendo a vontade do seu Pai. Amém? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Por que Jesus fala isso? Porque os judeus do Talmidim, do Beit Sefer, não reconhecia que Jesus era Deus. E se Jesus não é Deus, ele também não é o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é o enviado de Deus. Aí Jesus, para explicar a incredulidade dele, falou assim: sabe por que vocês não conhecem o Pai? Porque vocês também não conhecem o Filho. Porque se vocês conhecessem o Filho, vocês saberiam que era o Pai. Se vocês conhecessem o Pai, vocês também saberiam que é o Filho. Aí Jesus jogou tudo para o outro, falou assim: quer saber de uma coisa? Nem o Pai que vocês dizem conhecer, vocês conhecem. Nem discípulo dele vocês são. E se vocês não são discípulos dele, vocês são discípulos do capeta. Tiago não é assim não, lá em João fala isso. Quem não nasceu de Deus, Deus não conhece. E ele é filho do diabo. 1 João, depois você lê lá. Olha o discipulado de Jesus. Se vocês não conhecem a mim, irmãos, nós precisamos conhecer a Jesus e o poder da salvação. Nós precisamos ser encontrados em Jesus no discipulado. Você precisa entrar no GC e deixar a palavra entrar. Você precisa vir no culto, deixar a palavra entrar. Você precisa viver de segunda a segunda e a palavra ali guardada, cravada no seu coração. E você vivendo a palavra, aí o Filho verdadeiramente vos libertará. Quando a palavra entra, não é quando o demônio sai. Vocês estão aqui? Feita a introdução,
Nós vamos entrar no texto agora, amém? Brincadeira. Verso ainda 27. E ninguém conhece o Pai a não ser. Não tem como conhecer a Deus sem Jesus. A pessoa quer ser discípulo, mas não quer conhecer Jesus, mas quer ser usado por Deus. Como? Não tem como. Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo Filho que vive em mim. Porque se Cristo vive em mim, Cristo vai continuar a fazer em mim o que Ele fez, fazendo a vontade do seu Pai. Assim eu agradarei o Filho e ao Pai quando Jesus fizer a sua vontade em mim no discipulado. Pergunta: Jesus falaria palavrão no trânsito? Não precisa responder. Se Jesus estivesse casado, ele trairia sua esposa. Se Jesus trabalhasse onde você trabalha, Jesus sonegaria, bateria ponto e não trabalhasse, pegaria o cartão da empresa, levava a coisa da empresa para casa. Jesus faria isso? O discipulado compreende essa realidade. No seu lugar, o que Jesus faria? Não é no seu lugar, em você. O que Jesus faz. O discipulado é Jesus vivendo. Vocês estão aqui? E se ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. O Filho é o Verbo que estava desde o começo com o Pai. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. É por isso que tem uns que sabem quem é Jesus e outros não. É porque é o Filho que escolhe a quem Ele quer revelar. Tiago, mas isso é injusto. O que é injusto? O Filho decidir para que Ele quer se revelar? Então a palavra de Deus é injusta, porque está escrito isso. Ou está diferente aí na sua Bíblia? A quem o Filho quiser se revelar. E se Ele se revelou a você, glorifique a Jesus por isso. Aí nasceu esse verso que nós lemos. Entenderam? Então venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa sua relação com Rabi de lei cansa. Venham para mim, para vocês experimentarem a graça. Eu posso te perdoar, independente do pecado que você cometeu, se você genuinamente se arrepender. O Rabi não. Irmãos, quando uma criança não conseguia decorar a Torá na prova, ela era reprovada. Quando um discípulo de um rabi falhava, ele era excluído da sinagoga. Não tinha espaço para erro na lei de Moisés. Lembra? Os fariseus, uma mulher adúltera, e eles disseram: Senhor, ela adulterou. E a lei de Moisés nos manda apedrejar. Jesus falou: vocês estão certos. Vocês leram certo. Pelo menos vocês interpretaram certo. Então, para que vocês entendam o que a lei quer dizer, se ninguém tem pecado, manda o primeiro tijolo. Vocês estão certos. Vocês revelaram que a lei diz está certo. Então, se ninguém aí tiver pecado, pode matar. Largando as pedras, deixaram a mulher e a Cristo Jesus. É cansativo.
É doloroso ter uma relação com Deus a partir da religião. Ter talento, mas não ter unção. Saber fazer, mas não fazer para a glória de Deus. Se achar melhor do que outras pessoas. Achar quem pode ou não ser salvo. Criticar o pecado alheio e não perceber o próprio pecado. O discipulado de Jesus é tudo o contrário. O pequeno é grande. O pecador que se arrepende é justificado. O sujo em Cristo fica limpo. O caído ele põe de pé. O fraco ele faz forte. O lixo ele honra. A escória ele chama para o ministério. Os iletrados se tornam discípulos. Os esquecidos apóstolos. Esse é o discipulado do verdadeiro Talmud. Venham a mim, quem quer sair do peso da lei e do domínio da religião. Você pode ficar de pé no seu lugar? Venham, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarga é uma carga dobrada. É quando você quer ganhar a família e está se perdendo. Irmão, antes de você querer ganhar o seu filho, seja encontrado. Às vezes a gente ora, né? E é importante orar pelo filho, pelo marido, pela mulher. Nós temos que interceder. Mas e você? Você é salvo. Você foi encontrado por Jesus. Ai, pastor, ore pela minha família, ore pelo meu sobrinho, ore pelo meu tio, ore pela minha tia, né? Porque eles se afastaram de Jesus. E a pergunta, você sempre esteve com Jesus? Ou você está aqui dentro, mas afastado? Ou você é crente, mas ainda descrê? Irmão, por isso que a palavra é uma espada. Ela corta mesmo. Ela tem que cortar aquilo que é indivisível, aquilo que não dá para ver. A pergunta é: conjunto de regras não te torna salvo, mas conhecer o Filho te apresenta ao Pai. Sim, só é possível você estar em Deus através de Cristo Jesus. E você precisa responder isso. Jesus te chamou. Você já ouviu a voz de Jesus. Você se parece com Jesus. As suas obras, os seus atos, a sua postura revela Jesus. Isso é discipulado. O texto diz no evangelho que a camareira olhou e disse: você é um dele. Você fala igual a ele. A sua roupa é igual a dele. A gente precisa ser confundido com Jesus e não com o diabo. Antes de salvar a sua família, apresente-se a Deus. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Se o céu for desenrolado hoje e começar a chamar os nomes que estão escritos no livro da vida, o seu nome está lá. Se o amanhã não chegar,
você pode ser chamado de discípulo. Vinde, bendito do meu Pai. Permaneça à minha direita. Ou você será lançado no lago de fogo e de enxofre que queimará eternamente. Então, antes de você buscar para o outro, busque Jesus com todo o seu coração. Busque o novo nascimento com toda a sua força. Busque por uma experiência com o único mestre de toda a sua alma. Para que você fale como Pedro: Senhor, não lava só os pés não, lava o corpo todo. Quem é esse que pode acalmar as tempestades? Quem é esse que fala como quem tem autoridade? Quem é esse mestre que cura aos sábados? Esse é o Criador que Gênesis diz. É o libertador que Êxodo aponta. Esse é a ordem que é apresentada em Levi. Esse é aquele que repete a sua lei em Deuteronômio. Esse é aquele que tem o seu cedro de poder, estabelece juízes. Esse é o único monarca, rei de tudo e de todos, em 1 Reis também. Esse é o verdadeiro libertador que sustentou a Josué. Esse é a força de Débora. Esse é o resgatador de Noemi e de Ruth. Esse é o Senhor da vida que com crônicas ele estabelece toda a ordem monárquica. Esse é o Senhor da história, a quem profetizou os profetas menores e maiores.